Olá, sejam todas, todes e todos muito bem-vindos a mais uma atividade do Instituto Etos, da Conferência Etos, que começa agora. É um prazer ser a moderadora dessa atividade. Eu sou a Marina Esteves, eu sou coordenadora de projetos em práticas empresariais e políticas públicas aqui no Instituto, com foco na área de meio ambiente e agenda climática, e hoje vou conduzir a nossa atividade. Eu gostaria de começar a minha fala agradecendo a nossa tradutora e intérprete de Libras, a Cauene Lopes. Muito obrigada por estar aqui com a gente e viabilizar essa transmissão, né, com todo o cuidado a todos os nossos espectadores, né. Então, para começar me descrevendo, para que a gente também possa conseguir alcançar esses diversos públicos, né, e incluí-los no nosso debate, eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, estou usando uma blusa de gola alta preta e óculos de armação amarela. Hoje, a nossa atividade aqui, que a gente vai dar início, é a atividade promovida pela Braskem e pelo Instituto Algar, oferecendo a discussão sobre o poder do voluntariado empresarial. O objetivo da atividade é dialogar sobre os principais benefícios do voluntariado empresarial como uma ferramenta de fortalecimento e engajamento, né, configurando uma relação de ganha-ganha, tanto para as empresas quanto para os colaboradores envolvidos nessas atividades voluntárias. Segundo a pesquisa do Voluntariado Brasil 2021, realizada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social e o Datafolha, eles afirmam que 56% da população adulta, ou seja, né, a população com mais de 16 anos, disse fazer ou ter feito alguma atividade voluntária em 2021. Esse número é expressivo e é reflexo justamente, né, desse engajamento que a gente percebe da sociedade em relação a eventos que a gente vem enfrentando nos últimos anos, como a pandemia, como o aumento das desigualdades e como essa parte de todo, né, os eventos climáticos extremos se tornando cada vez mais comuns e necessitando apoio desse voluntariado. Esse grau de 56% de engajamento que a pesquisa mostrou é justamente um número bastante expressivo, o maior número na série histórica desde o ano de 2001, que é computado esse valor, né? Então, por esses motivos, a gente entende que as pessoas estão mais solidárias e é uma iniciativa que tem o potencial de aumentar e fortalecer ainda mais as redes de apoio, né? Consolidando, então, o que a gente tem convencionado de chamar de voluntariado empresarial. O voluntariado empresarial é o conjunto de ações realizadas pelas empresas com o objetivo de incentivar e apoiar o engajamento de seus colaboradores em ações voltadas à comunidade. Então, além de apoiar projetos, causas e beneficiar a própria comunidade, o voluntariado também oferece uma oportunidade para os colaboradores se desenvolverem, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, aprimorando as suas soft skills, estabelecendo relacionamentos e efetivamente desenvolvendo competências que podem ser úteis para o desenvolvimento das suas carreiras, né? Se autobeneficiando e beneficiando também a própria empresa, caracterizando, portanto, isso que a gente chamou de uma relação de ganha-ganha. Algumas perguntas que vão nortear hoje a nossa atividade, com as nossas convidadas super ilustres, né, são, né, como na perspectiva delas, né, como tem sido esse entendimento da construção e atuação em redes de voluntariado empresarial e quais os impactos dessas redes, dessa construção de caminhos para o voluntariado, qual a importância do voluntariado empresarial, seus impactos e benefícios e como engajar cada vez mais empresas nesse sentido, né? Mais empresas e mais colaboradores. Então, já sem mais delongas, eu gostaria de seguir aqui para as apresentações das minhas colegas que vão participar do painel de hoje. Então, a primeira participante que eu vou apresentar é a Carolina Thaís Miller, gestora executiva de relacionamento, redes e parcerias do CIEDS e do CBVE. Ela é graduada em administração, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, gestora da Secretaria Executiva do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, CBVE, e gestora executiva de relacionamento, redes e parcerias no CIEDS, que significa, né, o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. Autora de várias publicações e mediação de eventos de voluntariado empresarial corporativo, também já foi coordenadora de voluntariado empresarial na Petrobras, no Chile. Seja bem-vinda, Carolina. Nossa segunda palestrante de hoje será a Elaine Santana. Elaine é gerente de responsabilidade social e direitos humanos na Braskem, é engenheira química de formação, tem 21 anos de experiência na indústria química,
com atuação nas áreas de produção, recursos humanos, serviços administrativos e relações com a comunidade em Maceió. Desde 2020, está responsável pela gestão do relacionamento comunitário, investimento social privado, voluntariado global, doações e direitos humanos. Então, seja muito bem-vinda também, Elaine. E a nossa terceira participante da atividade de hoje é a Carolina Toffoli, gerente do Instituto Algar. Ela é formada em Administração de Empresas pela Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia, fez MBA em Marketing Estratégico pela mesma instituição e MBA de Gestão e Empreendedorismo Social pela Faculdade Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. E também mais um MBA em Gestão Estratégica de Talentos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente é gerente do Instituto Algar. Então também seja muito bem-vinda, Carolina Toffoli, para o nosso debate. Continuando aqui a nossa sequência, já passando a bola para as minhas colegas, eu vou começar convidando a Carolina Miller para se juntar aqui a nós. Então eu gostaria de ver com você, Carolina, que você começasse contando um pouco sobre o que é o voluntariado empresarial, né? Sobre como ele favorece o apoio às causas e também ajuda os próprios voluntários a se desenvolverem. Peço que também comente um pouco sobre a importância da atuação em redes e sobre como o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial atua e apoia nesse sentido. Então, essa primeira rodada, só para contextualizar, são rodadas mais longas, com falas mais longas, depois a gente volta para comentários finais. Então, fique à vontade, Carolina, a palavra está com você. Perfeito, muito obrigada, boa tarde a todas, todos e todes, especialmente as minhas colegas de diálogo aqui. Bem, eu sou uma mulher branca, loura, que estou usando uma blusa vermelha, uma pashmina roxa. E aí, para começar a minha fala, eu vou pedir a colaboração aqui do Etos para passar um vídeo para a gente, pode ser? O CBVE é o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, um espaço de colaboração, de compartilhamento, de apoio mútuo entre diversas grandes empresas do Brasil. Que fazem parte de um conselho, que é um movimento, uma instituição, que é o CBVE. Ela consegue aglutinar ali várias pautas que permeiam as grandes crises e as grandes revoluções dentro das questões humanitárias, de voluntariado. O grande benefício é esse, é você beber de uma fonte de pessoas que estão altamente capacitadas e que têm boas histórias, boas práticas para você poder também aplicar dentro do seu programa. Essa miríade, de conhecimentos que a rede tem, ela te permite essa velocidade de troca. Onde tiver um problema, a gente consegue olhar o voluntariado como um meio de transformação daquela realidade. Compartilha, que é um dos pilares do Conselho Brasileiro de Voluntariado, transforma as tecnologias que acontecem dentro dos associados, que são essas grandes empresas que se movimentam de maneira corporativa em prol de ações humanitárias, de voluntariado. É um hub de muito conhecimento, é uma oportunidade que a gente tem de troca, de crescimento. O CBVE Inspira, ele permite essa troca entre empresas, ONGs ou pessoas que tenham interesse em voluntariado. É a causa da empresa com a sua causa pessoal. Uma oportunidade única que a gente tem de conectar o CNPJ com o CPF. O principal objetivo é esse compartilhamento, essa colaboração, porque você poder contar com parceiros que estão em outras empresas e que estão vivendo os mesmos desafios, traz também para a gente uma oportunidade muito grande de aprender, de compartilhar, de evoluir os programas. Nesse meio, a gente não quer evoluir sozinho, porque no final das contas, o resultado são benefícios sociais, socioambientais, na verdade. O pilar rede é fundamental, eu até diria essencial, porque é um espaço de troca, é um espaço de vivência e as empresas, como são diversas, ela quando se confere ao CBVE a fortaleza de você trabalhar com várias ideias diferentes, mas que tem um propósito único que é o voluntariado empresarial.
voluntário, ele é um grande embaixador de uma empresa, porque ele tem a capacidade de levar os valores, os objetivos estratégicos de uma companhia para a sua comunidade, mas também de escutar dessa comunidade o que ela necessita, o que é valor para ela e poder então trazer para a empresa para ela ter ações mais assertivas. E que também agregam valor para os funcionários voluntários, né? Desenvolvendo competências, habilidades, traz também um valor muito grande para as empresas que apoiam esse movimento, porque faz sentido para a razão de existir dessas empresas, que são as pessoas. Eu vejo o nosso futuro extrapolando a colaboração. Eu vejo um futuro coletivo, disruptivo e assim dissociável. Uhum. Bom, é isso. Como puderam ver, esse é o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial. Esse vídeo a gente está lançando ele agora. Ele conta muito bem essa nossa proposta de trabalho, né, que é justamente em redes, né, a pergunta que foi colocada antes aqui. E aí até vou pegar emprestado um propósito do CIEDES, que é a ONG que eu também represento, né, que busca trabalhar tecendo redes para a prosperidade, né. É quando a gente fala da relevância do engajamento de todas as partes envolvidas na construção de soluções, reconhecendo os distintos potenciais de cada um dos atores, engajando, dialogando continuadamente com públicos participantes, fortalecendo ecossistemas de impacto social e ambiental, né, que apoiam o enfrentamento das desigualdades sociais que tanto nos assola, que apoiam a construção de uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais democrática, com maiores e melhores oportunidades sociais e econômicas para todas, todos e todes, né? E voltando a essa pergunta, então, né, o que é o voluntariado empresarial, até já foi colocado aqui na introdução um pouco sobre isso, mas ele é uma vertente, então, específica do voluntariado, né? A gente tem uma gama enorme de formas de ser voluntário, e a gente está falando do empresarial, e que se desenvolve a partir das estratégias de uma determinada organização, né? O que é um grande desafio, porque a gente está falando de algo voluntário, mas algo ligado a uma estratégia empresarial, né? Porque você vai ter que envolver nesse lugar o interesse estratégico de uma corporação, com aquilo que faz sentido, que toca o coração dos colaboradores e que vai engajá-los neste movimento, e ainda com os desejos de uma comunidade, né? Considerando o território e as pessoas que nele vivem. Então, realmente não é uma questão tão fácil de levar, que é o voluntariado empresarial. E aí, para além do que vocês puderam ver no vídeo que compartilhamos, eu destaco esse potencial do que é estar em rede, né? Um movimento que também foi se compreendendo nos últimos anos, a importância de estar e fortalecer redes. E aí vem o CBVE como esse ator, né? Porque onde a gente está em rede, né, nesse lugar, nesse coletivo do CBVE, a gente tem uma velocidade muito maior de ação, seja para aprender novos caminhos, novas tecnologias, possibilidades, seja para o compartilhamento de boas práticas, de fornecedores, né? E por que também não falar das dores? E como é muito mais fácil de superá-las, né, de enfrentar desafio, quando a gente está em conjunto, né, pensando juntos. Enfim, é uma potência que se faz acelerar num ambiente conjunto de ideias. Acho que com isso eu respondo a você, Marina. Perfeito, Carolina, obrigada pela sua exposição, muito bacana conhecer um pouco mais a atuação do CBVE, muito interessante, né? Atividade em rede, atuação em rede sempre muito importante em todas as temáticas socioambientais, então muito bacana ouvir esse depoimento. Seguindo aqui nosso debate, eu gostaria de passar a palavra para a Elaine e já emendar uma pergunta. Então, Elaine, queria pedir para você contar um pouquinho para a gente como funciona na Braskem, né, a prática do voluntariado empresarial, e também um pouco sobre o Programa Global de Voluntariado da Braskem. Então, trazendo um pouco as suas percepções e alguns destaques, né, e resultados obtidos dentro desse programa tão interessante. Então, a palavra está com você, Elaine. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Olá a todos, todas as pessoas que estão aqui conosco. Eu sou uma mulher preta, estou com uma camisa amarela, de cabelos curtos e cacheados. Bom, eu acho que a fala da Carolina trouxe uma conexão interessante para o que eu vou agora poder trocar com vocês. De fato, o voluntariado ele está dentro da estratégia da Braskem, que é uma estratégia que tem uma ambição de longo prazo,
de promover direitos humanos em toda a sua cadeia de valor. E, com isso, conseguir levar o desenvolvimento local para as comunidades que estão no entorno das nossas operações. Feito isto, não só a Braskem, como empresa, como um agente de transformação, tem que ter este papel, mas também, por que não, influenciar os seus integrantes para que eles também possam ser agentes de transformação. Então, o programa de voluntariado ele está altamente conectado com a nossa estratégia, e é por isso que a gente acredita que ele é uma vertente importante para fazer com que a solidariedade esteja para além do CNPJ, que ele esteja no indivíduo, e que esse indivíduo, uma vez com a possibilidade de desenvolver as atividades com o suporte da empresa, possa também levar este calor do voluntariado para além do programa que a empresa está proporcionando. Então, faz com que pessoas que às vezes pensam que precisa de um dia inteiro, precisa de uma semana inteira, precisa de horas de dedicação para o voluntariado, se inspirem em estar 5, 10 minutos, 15 minutos, um dia, por que não? Fazendo ações de voluntariado e com todo o suporte da empresa. Ele se descobre, então, potente para promover esse desenvolvimento local. E não mais, como se diz aquele ditado, uma andorinha só. Ele vê que ele, somado com outros tantos, pode fazer muito, e por muitos que precisam. Nesse sentido, a gente vem, ao longo desses anos que lançamos o programa de voluntariado, colhendo frutos muito interessantes. E eu queria aproveitar para enfatizar esse período tão delicado que vivemos desde 2020 por conta da pandemia. Mesmo com a pandemia, que nos fez ficar em casa, nos distanciar, nós conseguimos fazer as atividades do voluntariado. O voluntariado na Braskem, o programa é global, ele tem 2 pilares importantes. Um é o da gincana, em que a gente tem um período específico para que os voluntários possam desenvolver atividades. Atividades essas que são propostas sempre ligadas à estratégia de desenvolvimento sustentável da empresa, mas dando a oportunidade do voluntário escolher a instituição que ele quer levar, então, as suas ações em time. Mas desde 2020 a gente vem olhando também o indivíduo como um agente de levar as ações voluntárias para essas instituições em virtude do que vivemos na pandemia. Um outro pilar é o de mutirões. Esse pode acontecer durante todo o ano, porque ele é uma iniciativa, muitas das vezes, do próprio voluntário, de se unir a outros para poder conseguir levar um pouco de solidariedade para quem precisa. Ele escolhe a instituição, escolhe a causa, como vai fazer, então, estas ações, pode ser por doação, pode ser uma ação presencial, e a gente, então, vai levando a chama do voluntariado ao longo de todo o ano. Esse é o programa global. Com a pandemia, as ações deixaram de ser presenciais, e esse calor do presencial faz uma diferença tremenda no engajamento de pessoas, mas mesmo assim nós conseguimos um engajamento sensacional. Digo sensacional diante de toda a impossibilidade que a pandemia nos trouxe, de ter que ficar em casa e ter que interagir com a tela, inclusive com quem mais precisa do nosso apoio. Nós tivemos 11% de engajamento dos nossos integrantes, beneficiamos mais de 21 mil pessoas. Só na Gincana, onde a gente tem muitas atividades presenciais, e foram todas transformadas em atividades online, nós tivemos 7% de engajamento e mais de 4 mil pessoas impactadas. Para nós, isso foi uma vitória. Em 2021, a onda de solidariedade foi muito maior. Nós tivemos um impacto em mais de 147 mil pessoas. Por quê? 19% dos nossos integrantes se engajaram em ações ou presenciais ou online, o que a gente diz que é o mão na massa. Mas, no total, 36% dos nossos integrantes se engajaram em alguma ação, ou presenciais, ou online, ou de doação. 2021, a Braskem quintuplicou as doações dos nossos voluntários, o que fez com que muitos se identificassem com a causa de levar, no caso para 2021, a cesta básica, o apoio para a insegurança alimentar, que ano passado foi muito cruel no nosso país, e este ano não está esquecido também dentro das nossas vertentes de atuação. E este ano a gente ainda não finalizou as nossas ações do programa de voluntariado, ainda temos muito a fazer até o final do ano, mas já totalizamos
8,3% de pessoas engajadas, de integrantes engajados na gincana. Isso quer dizer que os 11% de 2020, os 19% de 2021, a gente ainda pode superar. Estamos contando com isso, estamos contando com os nossos voluntários, mas já temos quase 21 mil pessoas impactadas pelas ações dos nossos voluntários, que envolveram, então, ações de gincana, mas também ações de doações. No começo do ano, infelizmente, enfrentamos ações da natureza, como bem disse a Mariana, os extremos climáticos estão aí, tanto na Bahia quanto em Petrópolis, e os nossos voluntários fizeram doações no combate à fome e a outras necessidades dessas comunidades. Então, unindo forças, Braskem e voluntários, nós entendemos que estamos acelerando em cada indivíduo a chama pela solidariedade, a chama por fazer o bem para quem mais precisa. É assim, Marina, que nós estamos conduzindo o nosso programa de voluntariado global e é assim que a gente tem conseguido atingir resultados tão impactantes para as nossas comunidades próximas às operações da Braskem. Maravilha, Elaine. Muito obrigada pela sua exposição. Foi um prazer saber um pouquinho mais do desenvolvimento, né, dessa priorização estratégica da Braskem quanto à ação voluntária, né? Então, muito obrigada pela sua contribuição. Daqui a pouco a gente volta para você na segunda rodada. E, dando continuidade, agora eu chamo a colega Carolina Toffoli. E eu gostaria de estender para você também mais uma perguntinha, saber um pouquinho como funciona o programa de voluntariado do Instituto Algar e os principais resultados obtidos, né? Esse exemplo também que é o Instituto Algar quanto ao voluntariado. Então, muito obrigada, Carolina. Fique à vontade com o seu tempo. Boa tarde a todas, a todos e a todos, em especial aqui as meninas que estão comigo, a Marina, a Carol, a Elaine e a nossa intérprete de Libras. É um prazer estar aqui, quero agradecer a oportunidade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos abaixo do ombro, estou vestindo uma camisa azul e estou aqui num fundo branco com uma florzinha nas minhas costas, no meu escritório, trabalhando de home office. Bom, voluntariado, na nossa concepção, é quem doa tempo, trabalho e talento para uma causa. E tempo, gente, hoje em dia, é o nosso bem mais precioso. A gente sempre está correndo, né? Então quando a gente doa o nosso tempo, isso é muito relevante. O voluntariado é entrega, ela é uma prática cidadã. E no Grupo Algar, o programa de voluntariado existe há 19 anos. E ele está ligado ao Instituto Algar, que esse ano completa 20 anos. Então, o Instituto Algar é uma organização social que tem a titulação de OCIP, vinculada ao Grupo Algar, que é um grupo multinegócios, multissetorial, que está no setor de TI e telecom, agronegócios, entretenimento, e no nosso grupo a gente tem 20 mil associados, que são os nossos colaboradores. E o Instituto Algar, então, ele tem a responsabilidade de gerir o investimento social privado do Grupo Algar e de fazer o relacionamento com a comunidade. E assim como a Elaine comentou, o Instituto Algar, então, ele contribui para a estratégia de ESG do Grupo Algar. Então, nós fazemos programas sociais com o objetivo de gerar oportunidades de desenvolvimento e transformar as vidas das pessoas que são impactadas pelos nossos programas. E dentre os programas que a gente tem, dentre os programas sociais, nós temos o programa de voluntariado. E como que ele acontece, né? O nosso programa todo ele se baseia numa estruturação em comitês de voluntariado. Para cada um dos comitês, a gente tem um grupo de pessoas que coordenam as atividades, que são conduzidas pelos líderes sociais e colíderes. Essa forma de organização, ela permite que a gente possa estar presente em diversas localidades, porque hoje o nosso programa de voluntariado, ele está em vários municípios do Brasil, mas também está na Argentina, no México, na Colômbia. Nós estamos em 34 cidades, né? A gente tem uma rede de 2.800 voluntários. Então, para a gente conseguir atender toda essa rede, mobilizar todas essas pessoas, a gente trabalha por meio desses comitês, né? E o voluntariado, ele acontece, então, quando alguém toma uma decisão, que é uma decisão individual, e decide, então, contribuir para o desenvolvimento comum, para o desenvolvimento da nossa comunidade. E de uma forma compromissada, essa pessoa ela se doa, transformando a comunidade e apoiando, então, na resolução
de problemas. E como que se dá esse apoio à comunidade aqui dentro da Algar? Nós temos 4 tipos principais de ações que são estimuladas. Então, nós temos algumas ações que a gente chama de ações institucionais, que são aquelas ações que são promovidas e estimuladas pelo próprio Instituto Algar, como, por exemplo, encontro de voluntários, o Dia da Gentileza, o Game do Bem. O Game é uma iniciativa que a gente estimula durante um mês um grande movimento em prol da comunidade. A gente organiza esquadrões do bem, né? Então, a gente tem inúmeras ações que são institucionais. Esse ano, por exemplo, a gente teve mentoria de jovens, aceleração de organizações sociais. Esse é um tipo de iniciativa. A gente tem um outro tipo de iniciativa, que são as iniciativas pontuais, que são as grandes campanhas, que geralmente também a gente tem muita adesão e é uma porta de entrada para o programa de voluntariado. Então, a gente tem campanha de arrecadação de alimento, de leite, de brinquedo, de agasalho, arrecadação de várias coisas que vocês podem imaginar, doação de sangue. Então, a pessoa ela contribui com aquela doação que é pontual. O terceiro tipo de ação que nós temos são as ações contínuas. É quando um comitê escolhe uma instituição parceira para poder, durante um período de tempo um pouco maior, desenvolver atividades constantes naquela instituição. E daí essas atividades, elas são feitas por meio de clubes. Então, a gente tem esses clubes estruturados da leitura, correspondência, cidadania, meio ambiente, com uma metodologia própria para que esses voluntários possam contribuir na sociedade. E a gente também tem o quarto tipo de ação, que é sob demanda, que é quando o voluntário nos procura e apresenta uma possibilidade de ação que ele gostaria de fazer, que ele se compromete para fazer, e daí a gente identifica qual é a comunidade que precisa daquela iniciativa e a gente tenta fazer o match entre demanda e a nossa oferta. Quando a gente começou o programa de voluntariado lá no passado, a gente só trabalhava com as escolas, em escolas públicas. Depois, com o tempo, a gente foi flexibilizando o programa, diversificando, para a gente poder atender tanto a demanda da comunidade, quanto o perfil dos voluntários, né? A gente tem voluntários diversos, e isso exige também ações diversas, né? Então, anualmente a gente tem esse game, a gente tem um encontro anual muito gostoso, em que a gente reúne os voluntários, a gente tem um momento para a gente se inspirar, para a gente lembrar o que nos une, o que nos conecta, para motivar todas as pessoas. A gente trabalha muito também com o reconhecimento do voluntário, dos líderes sociais, dos comitês. Então, a gente tem reconhecimentos mensais, reconhecimentos anuais, temos uma premiação chamada Alexandrino Garcia, em homenagem ao fundador do Grupo Algar, em que a gente reconhece essas pessoas. E todo mundo que entra no Grupo Algar para ser voluntário é convidado a participar de um processo de desenvolvimento, então, de formações, temos formações presenciais, temos formações EAD, para ele se capacitar, para ele poder contribuir com a comunidade de uma forma mais profissional. E a gente também aqui internamente se estrutura com vários KPIs para a gente poder acompanhar o programa, né? Assim como a Elaine comentou, na pandemia a gente não parou, a gente também se fortaleceu muito na pandemia, porque a gente viu a necessidade urgente e emergencial da gente se engajar em causas. Então a gente conseguiu uma rede grande de voluntários e a gente fez inúmeros trabalhos. E falando um pouquinho aqui de resultado, que é uma coisa que a Marina traz, no ano passado, então, a gente conseguiu beneficiar quase 30 mil pessoas com o nosso programa de voluntariado. Foram mais de 6.000 horas dedicadas para o programa em 345 ações estruturadas. Gente, 2.800 voluntários trabalhando, então é uma rede grande, né? Quase 2.800, a gente ainda não chegou nesse número, a gente está quase lá. Então, o programa de voluntariado, ele é uma coisa muito relevante para a empresa. Ele tem muita conexão com o negócio, e ele fortalece a cultura da empresa, ele fortalece a cultura de aprendizagem, esse ambiente propício para as pessoas aprenderem, ele fomenta a diversidade. E na Algar a gente também fala que o voluntariado é um jeito da gente colocar em prática o nosso propósito, que é gente servindo gente. Quer uma forma melhor de ser gente servindo gente do que sendo voluntário?
né? É um jeito da gente desenvolver novas habilidades, da gente gerar oportunidades. A gente aprende muito em diversas situações. Então, o programa de voluntariado, ele contribui e impulsiona muito o desenvolvimento das pessoas. E hoje as pessoas, elas são os nossos grandes diferenciais. E o bacana é que a gente contribui com as pessoas que estão no Algar, com as pessoas que trabalham aqui, e também com as pessoas que estão fora desse ambiente, com as pessoas da comunidade, né? Então, no programa de voluntariado, ganha quem faz e ganha quem recebe. É isso, Marina, um pouquinho sobre o nosso programa. Muito obrigada, Carolina, trazendo a perspectiva do Instituto Algar sobre o tema, né? Essa experiência que o voluntariado traz, né? Tão positiva, e esse agregamento de valor, né? Tanto para as pessoas quanto para as organizações que se beneficiam de toda essa mobilização, né? Muito legal ouvir um pouco mais de você. E agora a gente finaliza a nossa primeira rodada e a gente caminha para a segunda rodada, que tem uma dinâmica bastante parecida, apesar de ter um tempo um pouquinho mais curto. Então, eu já vou dar continuidade à nossa conversa. Vou seguir a mesma ordem das primeiras exposições, então vou começar com a Carolina Miller. E, Carolina, eu vou te perguntar um pouco agora sobre os dados das pesquisas do CIEDS, né, que apontam justamente que as pessoas estão mais solidárias. Isso também se reflete na atuação das empresas, no seu ponto de vista? E também, né, se as empresas estão mais conscientes, preocupadas em mitigar e enfrentar questões que impactam a nossa sociedade, né? Então, por último, como você entende que a gente possa evoluir ou disseminar ações, né, para garantia de que as empresas continuem cada vez mais engajadas com o voluntariado empresarial? E aí, com isso, você pode trazer também os seus comentários finais. Muito obrigada. O microfone só. Perdão. Bom, com certeza. Acho que já foi até comentado aqui, né, pelas demais colegas, sobre todos esses efeitos da pandemia e essa crescente da solidariedade, né? Em 2020, nós no CBVE começamos a observar esse exercício de ampliação da solidariedade entre as corporações. Nós realizamos um encontro em agosto, na oportunidade do dia 28, que é a data que a gente celebra o Dia Nacional do Voluntariado, e ali começava a ficar muito claro, sabe, o que surgia nesse cenário, né? Essa construção de ações conjuntas, porque nós tentávamos muitas vezes esse exercício, ele não era muito fácil, né, de uma forma geral, antes desse advento da pandemia. Mas ali a gente começou a ver uma construção real, conjuntas de marcas, despidas dos seus egos, eu costumo muito comentar sobre isso, né? Ali, motivadas com esse enfrentamento maior e mais doloroso imposto pela pandemia do Covid-19 e toda a sorte de mazela que ela nos trouxe, né? E a partir desse momento, então, eu comecei a trazer isso muito nas nossas falas e os números começaram a mostrar o desenvolvimento dessas ações conjuntas, né? Aqui foi relatado o exemplo de cada uma das organizações que fez um trabalho incrível nesse sentido, mas a gente tem um dado, por exemplo, que 50% das associadas desdobraram iniciativas humanitárias a partir das ações de escuta e conexão criadas pela rede CBVE, né, por esse coletivo aí de organizações unidas nesse propósito. E a gente até criou um painel na época chamado CBVE contra o Corona, onde, por exemplo, foram doados, quando a gente fala de cifras financeiras, em torno de 1,46 bilhões, né, de recursos aí nesse cenário. Foram quase 4 milhões de pessoas alcançadas, e a gente tem de tudo, tem os esforços financeiros, mas a gente teve também campanhas de match found, de valorização do bem, né, Algar fala muito disso, né, desse lugar da valorização do bem também, campanhas contra a depressão, de suicídio, foi importante a gente também olhar para isso, né? Continua sendo. Doações, mais de quase 500 leitos hospitalares doados, em segurança alimentar foram 44 toneladas de refeições, então, assim, o movimento foi muito grande, e esse movimento perdura, né, porque é isso, a gente viu o fortalecimento das redes acontecendo, nesse lugar de entender que nós somos muito mais fortes no coletivo. Eu ganho no meu individual se eu fortaleço o coletivo, mas é um ganho muito mais gostoso também, né, porque a gente vê a sociedade se movimentando, e a gente começa a ter, de fato, né, fazer juntos para que este seja um lugar muito melhor para todos. E aí, a pesquisa que você comentou do World Index, né, ela vem só reverberar isso, reforçar, né, e aí o Brasil passa e fica entre os 20 países mais solidários do mundo.
E aí, com isso, finalizo, agradeço a nossa participação, CBVE, mais uma vez, aí junto com o Instituto Etos, nessa importante conferência, né? E reforço com vocês, organizações que estão nos escutando, venham para a rede, venham dialogar com a gente, acesse nosso site, cbve.org.br, faça contato conosco, vai ser uma alegria muito grande poder dialogar, perceber aí potências e sinergias para a gente fazer coisas muito legais e importantes, impactando e transformando a vida de muito mais pessoas e comunidades. Um carinhoso abraço, fica aí com você. Maravilha, Carolina, muito bacana esses dados todos que você traz, né, de toda a atuação tanto do CBVE quanto do CIEDS, e acho que justamente, né, você traz toda essa relevância que são essas organizações no meio da construção, né, de capacitações e de voluntariado. Então, muito bacana saber um pouco dessa atuação. Obrigada pela sua participação. Seguindo aqui a nossa sequência, agora eu passo a palavra para a Elaine, junto também com a perguntinha. E aí, Elaine, eu queria saber de você, o voluntariado também faz muito bem, né, tanto para as pessoas que exercem, quanto, né, para as organizações que estimulam esse voluntariado. E aí, queria saber um pouco do ponto de vista da Braskem, né, como vocês acompanham esses resultados que o voluntariado empresarial proporciona para a empresa, né, inclusive no desenvolvimento de habilidades aos colaboradores. E aí, para você também já trazer seus comentários finais. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Bom, eu sou voluntária, então vou falar no meu lugar de fala, né? Fazer uma ação de voluntariado é você dedicar um pouco de tempo, mas para além do tempo, é um gesto, é um abraço, é um olhar carinhoso e atento para aquelas pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, em uma situação difícil. A gente, às vezes, não tem essa condição de ver de tão perto, mas quando a gente dedica esse tempo e faz esse movimento de fato, dedicar um pouco de si para o outro, é que a gente percebe o quanto nós podemos contribuir e o quanto as pessoas precisam disso. E, às vezes, é só a escuta, é o olhar, é o gesto. Então, eu percebo que os nossos colegas voluntários vão carregando esta chama e vão trazendo, não só para a empresa, mas para as suas vidas pessoais, para os seus familiares, valores como empatia, valores como solidariedade. E isso vai reverberando também na organização, porque a gente passa a olhar o outro de uma forma diferente. E isso é incluir a todos, é incluir a todas as pessoas. Você passa a ter um olhar de que, por trás de tantas dificuldades, tem alguém que precisa de um acolhimento. Então, o acolhimento passa a ser parte também da forma como a gente desenvolve o nosso trabalho, como a gente vive em sociedade. Acolher a quem, às vezes, não tem a mesma oportunidade que você. Acolher o diferente. Acolher aquele que não teve a condição de seguir na vida com o aparelhamento público, que deveria poder prover a educação, a saúde, a segurança. E, às vezes, é através da ação do voluntário que a gente leva um pouquinho disso para eles, para quem precisa. Então, eu me sinto muito feliz ao retornar para casa. Eu tenho um filho de 5 anos, e olhar para ele e ver que, para ele e para os que estão no entorno, eu estou podendo levar um pouco de mim. Porque eu sei que isso também vai plantando no coraçãozinho dele a possibilidade de ajudar alguém. Então, a organização ganha, mas nós ganhamos muito. Nós, enquanto pessoas, enquanto aqueles que têm a responsabilidade de deixar um legado para as próximas gerações. Acredito muito nisso. Então, quando eu vejo o engajamento dos nossos colegas, e o voluntariado já se diz o nome, é um ato voluntário, é um ato da pessoa em entregar um pouco de si, e quando a gente vê o quanto de pessoas se engajam, que felicidade. Independentemente do número, que felicidade. E que felicidade encontrar esse movimento, quando a gente se organiza em times,
para fazer alguma ação. É muito bom. Eu aqui termino deixando uma mensagem para que todos possam ser voluntários e que não se preocupem se o seu tempo parece ser pouco demais. Não é pouco demais para quem às vezes só precisa de 1 minuto, de uma palavra, de um gesto, de um olhar. Então, não se incomode com isso. Faça disso, na verdade, o seu impulsionador para levar algo para alguém. Eu vou levar este 1 minuto, já que me sobra este. Quem sabe lá na frente vai me sobrar um dia inteiro. Quem sabe? Mas se não, este 1 minuto com certeza vai fazer a diferença para muitos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui representando a Braskem, tantos colegas que se dispõem nessa aventura do voluntariado. É uma aventura gostosa, a gente sai super feliz, super aquecido, com tudo que a gente pode proporcionar ao outro e que estamos proporcionando para nós mesmos. Muito obrigada, Marina, as colegas que aqui compartilharam as histórias, a nossa intérprete de Libras, e a todos vocês, pessoas que estão nos ouvindo e que estão refletindo, por que não eu, mais um voluntário aqui nesse país. Obrigada. Eu que agradeço, Elaine, essa sua mensagem super incentivadora, extremamente potente, né? Nada como aprender com um exemplo, então obrigada por compartilhar a sua experiência como voluntária e como uma pessoa que agencia esse tipo de ação, né? E organiza, né, uma série de outras atividades vinculadas ao voluntariado. Então, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar um pouco da sua experiência. E agora, para trazer a última fala, né, da nossa colega Carolina Toffoli, queria perguntar para você, Carolina, como você vê que empresas que já praticam o voluntariado empresarial, como na linha, né, que trouxe um pouco a Elaine, né, como podem servir de exemplo e incentivar, no caso, outras empresas também a desenvolverem programas de voluntariado, e qual, né, o papel das empresas nessa atuação em rede que a gente vem discutindo, né? Trazendo também um pouquinho da visão do Instituto Algar e como vocês entendem que é esse potencial do voluntariado no Instituto Algar e no Grupo Algar em si. Trazendo também suas considerações finais. Muito obrigada. O voluntariado, ele é contagiante, né, Elaine? Eu acho que essa palavra expressa bem o que a gente sente quando a gente está em ação, está em loco. O voluntariado é uma decisão individual, pessoal, mas a empresa pode e deve facilitar a realização do voluntariado. E para isso ela precisa estruturar processo, ela precisa criar um ambiente propício para que as coisas aconteçam, ela deve incentivar, ela deve reconhecer, ela deve ter suas lideranças engajadas, dando o exemplo, participando também, né? A gente estava agora recentemente no encontro de voluntários que a gente faz anual, e a gente estava fazendo uma reflexão sobre isso, né, que o voluntariado ele nasce do coração, mas ele precisa passar pela razão, porque ele exige sim compromisso, organização e responsabilidade, né, o voluntariado é coisa séria, e ele tem um potencial muito grande, e ele beneficia toda uma cadeia envolvida, ele é realmente uma relação ganha-ganha. Ele é um grande movimento corporativo. Então, nesse movimento, ganha quem faz, ganha quem recebe, ganha quem promove. Quem faz é o voluntário. O voluntário ganha muito, ele se desenvolve, ele sente uma completude ao fazer voluntariado, ele exercita sua cidadania, solidariedade, ele desenvolve habilidades, desenvolve competências. A comunidade que recebe, ela tem acesso a novos conhecimentos, a novas trocas, saberes, ela tem acesso à ação em si, ela amplia o seu universo. E a empresa que está promovendo também ganha, né? Então aumenta o senso de pertencimento das pessoas que trabalham lá, melhora a imagem institucional, o clima, existe uma valorização do capital humano, das pessoas que trabalham lá dentro, fortalecimento de propósito, de valores, de diversidade, né? Gera pessoas mais preparadas, pessoas mais envolvidas. Então o voluntariado ele é bom para todo mundo. E a gente que vive aqui no Brasil, e o Brasil, um país com essa extensão territorial, tem muita demanda social. E a gente tem muito o que fazer. E as mazelas sociais, elas são gigantescas. As nossas desigualdades sociais são enormes. E elas não serão resolvidas por um único ator. Então aí eu acredito muito no poder da rede e na atuação
de todos nós. Então, do meu ponto de vista, quando uma empresa faz o voluntariado, estimula que o voluntariado seja feito, ela também está estimulando e dando o exemplo para que outras empresas também se engajem nesse movimento. E aqui eu reconheço muito o trabalho que é feito pelo CBVM. Então, assim, o Conselho Brasileiro, ao reunir as empresas que fazem voluntariado empresarial, ele estimula esse movimento, ele sistematiza o conhecimento, ele promove trocas, ele fortalece, ele reconhece, ele inspira. A gente encontra pessoas que fazem um trabalho semelhante ao nosso, em que a gente pode se fortalecer. Então, no meu ponto de vista, o voluntariado tem um potencial gigantesco de conexão, de fortalecimento do ISD. E ainda falando do encontro que nós tivemos agora recentemente, a Denise Fraga, que é atriz, esteve conosco, e ela fez algumas reflexões muito legais, e ela trabalhou com a gente assim, o que dá sentido para a vida? Qual que é a medida de sucesso de uma vida? O que é felicidade? A gente está aqui para quê? E o quanto que o voluntariado contribui com isso tudo, contribui com esse movimento, que ele gera sentido para a nossa existência. E aqui eu estou falando de uma coisa muito profunda, estou falando de aspectos emocionais, de aspectos de relacionamento, de aspectos sociais, ele gera felicidade, ele gera conexão humana, ele gera uma reumanização, é uma forma de humanização fantástica, enquanto você olha no olho do outro, você faz um exercício de empatia, você se doa, é um movimento muito potente. Então eu acredito que o voluntariado é uma forma da gente se comprometer com as mudanças que a gente quer ver no mundo, e de fazermos parte de um coletivo maior. Somos todos uma gota no oceano, cada um de nós faz um pequeno trabalho. Os voluntários, geralmente, quando a gente olha de maneira isolada, fazem coisas que são relativamente pequenas, mas é a força do coletivo, são ações que fazem a diferença, todos juntos fazem um movimento gigantesco. A gente quer fazer o mundo melhor? Depende das nossas atitudes, cada um é capaz de agir, é capaz de ser voluntário, é aquela história do agir local para a gente ter resultado global. A gente quer isso, o voluntariado é uma forma fantástica da gente poder fazer a nossa contribuição no mundo. Então aqui também fica o convite para quem ainda não se engajou, eu tenho certeza que existem inúmeras oportunidades. É só você fazer o exercício de olhar para um lado, olhar para o outro e ver quem você pode ajudar. Dentro da nossa própria casa, a gente consegue fazer voluntariado. E quando a gente extrapola para a comunidade, aí o céu é o limite. Existem muitas possibilidades. Então fica o convite para que a gente possa fazer do voluntariado uma ação do nosso dia a dia, de maneira tão natural que isso faça parte da nossa existência. Obrigada pela oportunidade, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Carolina, muita inspiração na sua fala, realmente essa quantidade imensa de resultados tão favoráveis que o voluntariado pode trazer, para a construção de pessoas responsáveis, Eu acho que todos nós, que nos acompanham aqui, nós aqui no painel, saímos daqui inspirados e inspirados, de nos candidatarmos mais a ações voluntárias, Acho que com certeza, como vocês todas mencionaram, construção de caráter, e traz esse senso de pertencimento, enfim, todos os resultados tão bacanas e tão incríveis, que podem ser potencializados por uma ação voluntária, Então, primeiro eu gostaria de agradecer todas vocês que estiveram com a gente aqui no painel, saibam que o convite para estar na Conferência Ethos está sempre aberto, É incrível poder contar com pessoas como vocês, que inspiram, que trazem exemplos, Eu acho que, assim, esse é o grande objetivo aqui da nossa conferência, trazer exemplos para uma sociedade cada vez mais igualitária, livre de desigualdades, responsável, Então, muito obrigada por todas vocês. Com isso, infelizmente, eu encerro aqui a nossa discussão, eu encerro o nosso painel. Acompanhem o Instituto Ethos para mais atividades, A gente está sempre aqui às quintas-feiras e às terças-feiras, ao vivo, e divulgando atividades no canal do YouTube do Instituto Ethos. Se você que nos acompanha ainda não se inscreveu, fique à vontade para se inscrever, receber notificações e acompanhar cada vez mais de perto as ações promovidas pelo Instituto Ethos. Se você tem curiosidade sobre algum outro tema abordado, você pode acessar na nossa playlist da Conferência Ethos 2022. E com isso eu agradeço a participação de todo mundo e encerro aqui a nossa atividade. Muito obrigada e até a próxima vez.
A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. Há um lugar escondido em cada pessoa, há um lugar onde